és grande, Senhor, tu és grande, tu és grande. Eu quero estar junto a ti, ó Pai. Declare assim: eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, certeza. Eu quero ouvir vozes de anjos do céu, louvando a ti. Levante a sua mão e declare: aleluia. Ele é santo. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Do grande eu sou.
Amados irmãos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos fazendo essa gravação, como nós já informamos anteriormente, para que você possa receber a ministração da palavra do Senhor dentro da tua própria casa. Então, que nessa noite a graça do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Façamos uma oração inicial. Amém. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Deus. Te pedir, Deus, a Tua mão de poder que nos cubra, que nos abençoe, que nos proteja, Deus, de todo o mal. Senhor, nos livra verdadeiramente de tudo que tem acontecido neste mundo, de tudo, Deus, que tem vindo, Deus, sobre as nossas vidas. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós cremos verdadeiramente que o Senhor pode nos curar, que o Senhor pode nos livrar. E por isso, Deus, nós oramos nessa noite e te pedimos, Senhor, que a Tua proteção seja sobre nós todos os dias, que a Tua palavra seja abençoada, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra, Deus, nos alimente, apesar, Deus, de estarmos distantes, Senhor, como não desejávamos estar, mas, Senhor, queremos realmente receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, nós iremos abrir as nossas Bíblias, por favor, eu quero que você acompanhe comigo. O texto que nós iremos ler nessa noite está em Gênesis, no capítulo 41, quando José vai interpretar os sonhos de Faraó. O capítulo 41, no versículo 25, diz assim: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão também 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Esse é o texto que nós lemos até o versículo 31. Irmãos, por que eu quero compartilhar nessa noite contigo esse texto? Devido à questão do coronavírus invadindo o mundo, tomando lá desde a China, tomando toda a Europa, e já chegou na América, em todas as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. E a gente tem visto muitas pessoas ainda brincando com essa questão, negligenciando a coisa de uma forma muito estranha. Líderes religiosos que não estão preocupados com o bem-estar do seu rebanho, das ovelhas do Senhor que estão no seu aprisco, usando passagens bíblicas, menções bíblicas que não são o fato para hoje, né, que nenhuma praga virá sobre nós, que não seremos atingidos. Esse texto nos fala claramente de um período muito difícil vivido no mundo na época de José. Faraó tem um sonho e através desse sonho José é resgatado da prisão. Quando o copeiro fica sabendo do sonho de José, ele lembra-se, do sonho de Faraó, ele se lembra que José havia revelado um sonho dele. E da forma que foi revelada essa visão, esse sonho, Faraó então ficou sabendo da pessoa de José, manda que José chegue até ele. E José então, quando recebe o relato desse sonho, o texto diz para nós que José fala para Faraó que não era ele, mas Deus estava trazendo a revelação disso. O mundo daquela época passaria por uma grande fartura, 7 anos de abundância, mas logo em seguida 7 anos de tremenda fome, de tremenda escassez. Lembro
que Jacó era um homem que servia a Deus. Jacó não ficou isento dessa fome. A terra onde Jacó estava, pai de José, onde ele estava, a fome veio. Tanto que no capítulo 42, Jacó fica sabendo que no Egito havia abastança, que no Egito havia mantimento. Porque os 7 primeiros anos, todos se fartaram. Mas nos 7 anos seguintes, a coisa ficou feia, né? E toda a terra passou por essa escassez, menos a terra do Egito, porque Faraó levantou José para ser o administrador dos 7 anos de fartura. E com isso, o Egito cresceu, o Egito enriqueceu. A palavra do Senhor nos diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, se não me falha a memória, no versículo 2, que tudo sucede debaixo do sol da mesma forma, para o justo e para o injusto. Eu trazendo essa frase para os nossos dias, para os tempos contemporâneos que vivemos, eu diria que para o cristão que serve ao Senhor e para aquele que vive dissolutamente. A palavra de Deus diz que a chuva vem, que o sol vem para todos de forma comum. Também as pestilências virão. Qual é a diferença para nós? É estarmos no Senhor, é estarmos em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós estamos tomando essa medida cautelar para a proteção da tua vida, para que você não seja alcançado por essas enfermidades que estão sendo acometidas no mundo. Estamos obedecendo uma ordem do nosso governo estadual, do nosso governo municipal, do nosso governo federal. Então não estamos agindo com falta de fé, muito pelo contrário. Na época de Faraó, Deus levantou José. Na nossa atual época, Deus tem levantado a igreja, uma igreja com fé, mas uma igreja também com responsabilidade. Então nós estamos sendo responsáveis. Eu quero trazer essa palavra de edificação para a tua vida. Veja bem, José estava preso, José estava impossibilitado nas suas ações, mas não estava impossibilitado de adorar a Deus, não estava impossibilitado de servir ao Senhor. Tanto que lá, naquela cadeia, naquele lugar frio, naquele lugar isolado, ele manifestou a palavra de Deus a 2 homens, um copeiro e um padeiro. Logo depois, 2 anos depois, ele manifesta a vontade de Deus para Faraó. Eu fico imaginando que naquele dia, José, ele levantou-se de manhã, foi fazer a sua vida comum naquela cadeia como um escravo, como um prisioneiro. Ele não sabia que naquele mesmo dia, quando ele fosse deitar, ele não se deitaria naquela cama fria, gelada, naquela solidão, mas ele estaria no palácio do maior homem da época, que era o Faraó, do imperador daquela época, que era o Faraó. Ele se deitaria numa cama quentinha, aconchegante, num palácio, sendo a 2ª pessoa mais importante de toda a terra. Deus foi capaz de fazer isso na vida de José, porque José mantinha a sua fé, mas mantinha também a responsabilidade de servir a Deus com essa sabendo todas as circunstâncias que estavam à sua volta. Não negligenciava nenhum dos estatutos do Senhor. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 7, ele responde a uma investida do diabo contra ele, dizendo: também está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Então nós jamais iremos tentar o Senhor, nós iremos adorar a Ele, nós iremos bendizer o nome dEle. Nesse texto de Gênesis, eu quero tirar 2 ensinamentos para nós, de tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo. José, antes ainda da fome chegar, e ele já sendo no governador de todo o Egito, ele tem uma esposa e Deus lhe dá 2 filhos. O primeiro filho José chama de Manassés, o segundo filho ele chama de Efraim. Manassés no hebraico é esquecimento, mas um esquecimento no sentido de perdão.
ele fala assim, eu esqueci-me da minha casa, ou seja, do que eu sofri dentro da minha família, com os meus irmãos. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, não é? Eles queriam matá-lo. Então, quando ele está lá no Egito, vivendo promessa de Deus, ele tem um filho e ele dá o nome desse filho, o filho do perdão. Eu quero falar para você isso hoje, querido. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muitas incertezas. É um tempo de nós trabalharmos perdão nas nossas vidas. É tempo de você perdoar o teu irmão. É tempo de você esquecer das coisas que para trás vão ficando, como Paulo diz para nós lá em Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, vamos esquecer os pormenores que estão lá para trás. Vamos perdoar, vamos amar as pessoas. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto de Gênesis é o segundo filho, o filho de José, que ele dá o nome de Efraim. Efraim significa frutífero. Então, quando há o perdão, a nossa vida se torna frutífera. A tua vida, quando ela manifesta não a palavra perdão, mas o sentido perdão, o sentimento perdão, você se torna frutífero. Então, no meio do caos que estava vivendo todo o Egito, o caos que estava vivendo todo o mundo, a cautela que todo o mundo estava vivendo, José estava vivendo prosperidade. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a perdoar. Quando seu pai, lá em terra tão distante, fica sabendo que no Egito havia comida, havia mantimento, ele convoca a sua família, convoca os seus filhos e fala assim, olha, o que vocês estão olhando para o ontem aí? Lá no Egito tem mantimento, nós estamos sofrendo. Olha, Jacó, o servo de Deus, estava sofrendo a fome. E Deus já tinha providência para ele. Ele só não ficou de braços atados. Ele agiu. E a nossa ação é com fé. A nossa ação é oração. Nós temos um relógio de oração que passamos para todo o nosso ministério. Nós precisamos estar orando. Amém, irmãos? A nossa ação é orar. A de Jacó foi convocar os seus filhos para irem no Egito. E lá do Egito buscarem mantimento, comprarem o mantimento. A nossa ordem hoje em Cristo Jesus é: vamos orar pela nossa nação. Vamos estar estabelecidos 24 horas por dia, orando, não somente pelo Brasil, mas por todo o mundo, por todo o universo, pedindo que a graça de Deus alcance as pessoas. Então Jacó envia os seus filhos, eles vão até a terra do Egito e, passado o tempo, Jacó descobre que aquele seu amado filho José não estava morto, mas estava lá no Egito, sendo um governador, um homem de Deus. E Jacó, então, com seu coração explodindo de alegria, nada me prende mais onde eu estou, eu preciso ir onde está o meu filho. E quando ele chega no Egito, a melhor parcela, a melhor porção de terra já estava separada para ele. Então, querido, eu quero falar para você nessa noite, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena guardar os estatutos do Senhor. Aquela promessa que no coração de Jacó estava morta, mal sabia ele que aquela promessa estava muito viva e providenciando para ele o escape num tempo de escassez. Jacó vai com toda a sua comitiva, com toda a sua família para o Egito, e eles ficam na terra de Gósen, o lugar especial no Egito. A melhor porção do Egito estava preparada para Jacó e a sua família através de José, o servo de Deus que ousou crer em Deus, agindo com fé e com responsabilidade. Então, que essa palavra sustente o teu coração, que essa palavra sustente a tua fé, em nome de Jesus Cristo. O tempo da escassez, ele vai passar. O tempo de se abster, ele vai passar. Está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 3, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo ele vai passar também. Mas, depois que ele passar, como nós estaremos? Firmes, fortes, estabelecidos com o testemunho do Senhor nas nossas vidas, ou negligenciamos tudo que Deus tem falado, tudo que Deus tem colocado em nossos corações?
Reflita sobre isso em nome de Jesus. Eu quero orar por tua vida, eu quero declarar que a bênção de Deus estará sobre a tua casa, sobre a tua família. Depois você pode compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, compartilhar essa palavra de fé, essa palavra de responsabilidade, que o Senhor prospere a cada dia mais em teu coração, a fé prospere cada dia mais em teu coração, a confiança nele, porque ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra. Ó Deus, que em seus corações seja como estava o coração de José, confiante no Senhor, apesar de todas as adversidades que José viveu. Ele tinha foco, ele tinha fé, ele tinha firmeza, ele tinha força, e tudo isso estava em Ti. Os olhos dele estavam no Senhor, como Hebreus 12:2 diz para nós, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que a tua igreja, Senhor, permaneça fiel a Ti, permaneça fiel em todos os quesitos a Ti. O tempo é difícil, o tempo é de cautela, mas a fé que nós temos fará com que nós vençamos esse tempo difícil, fará com que vençamos essa tempestade, como Pedro estava naquela tempestade e viveu milagre extraordinário, andar sobre as águas, porque ousou confiar na voz do Senhor. Ó Deus, então que o perdão esteja em nossas vidas, que a palavra do Senhor prospere em nossos corações e sejamos agentes de fé, agentes da palavra de Deus com responsabilidade, porque o Senhor é Deus que fará grandes coisas na vida da tua igreja. Eu oro assim, ó Deus, abençoando os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.